Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula. Hoje o tema é variáveis econômicas, dando continuidade às variáveis mercadológicas e variáveis de custos, perfeito? Eu não vou me alongar muito aqui na entrada, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar longo, porque são 30 e alguma slides, alguma coisa. Então vamos indo lá. Introdução. Na relação consumidor-vendedor, existe a necessidade da satisfação da aquisição de algo por um preço adequado. Isso aqui todo mundo sabe na prática, né? Além da satisfação, deve-se buscar garantir a perpetuidade da oferta de determinado produto ou serviço. Ou seja, a empresa pode conseguir fazer uma venda se ela vender um produto caro, tipo um celular, por R$ 1. Mas isso não é longínquo para ela, isso não é sustentável para a empresa. Então, deve sempre visar essa relação. E às vezes não somente para a empresa, às vezes é o próprio meio ambiente. Então, explorar algo de uma maneira inconsequente não é, digamos, algo bom, certo? Acho que todos concordamos com esse ponto. Essas interações não acontecem de maneira isolada, uma vez que fazem parte de um contexto econômico. E o que afeta? A renda e o que afeta a mesma, produtos substitutos, preferência dos consumidores, sazonalidade, política, inovações e design. Então, tem várias questões que podem afetar, digamos, aquela relação entre consumidor e vendedor, para que tenha esse êxito nas ambas as operações. No caso, a renda da pessoa indica mais ou menos até o quanto ela pode consumir. E o que a maneira o que afeta essa renda, consequentemente, tende a afetar também o que ela consome. Para os substitutos, às vezes, se, por exemplo, diminuir a renda da pessoa, a pessoa pode chegar e trocar um produto X por Y, mesmo que às vezes eles não sejam exatamente o mesmo produto, mas desempenham funções semelhantes. Então, às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma câmera, mas se ela não tem dinheiro, muitas vezes ela vai ficar utilizando o celular até onde der, certo? Ambas as situações suprem as necessidades dela até certo ponto, então são substitutas. Preferência dos consumidores, às vezes o consumidor vai preferir uma marca da outra, uma característica da outra. Sazonalidade, política, inovações design. Acredito que esses últimos aqui seja bem tranquilo de compreender por si só. Mas a gente sabe como no mundo, um design pode ser meramente alterado e torna-se um produto completamente novo, apesar de ser naturalmente a mesma coisa. Mas a sensação de que aquilo é novo, que ele precisa daquilo, é forte também. Então isso é muito relativo. E política estaria relacionado também às questões como não somente lobby, mas a parte de como o sistema legal afeta o consumo das pessoas em várias situações diferentes. Para que uma empresa possua condições adequadas de sobreviver no mercado, o preço é uma característica-chave. Lógico, óbvio. Portanto, deve-se entender como o preço afeta o mercado e como os consumidores avaliam a relação custo-benefício. Perfeito? Vou começar aqui a aula de hoje falando sobre as 5 forças de Porter. Eu não me lembro se eu cheguei a falar isso para vocês na sala de aula. Eu me lembro que nos slides eu não falei, mas eu adoro as 5 forças de Porter, eu adoro todos os trabalhos de Porter mesmo. E eu acredito que seja muito adequado, digamos, colocar eles nessa parte aqui e não posteriormente. Vocês vão entender o porquê. As 5 forças de Porter seriam essas aqui. Elas indicam realmente a questão da competitividade empresarial e analisam essa ponta de como que funciona a situação dentro da empresa dentro desse esquema. A ameaça de novos entrantes seria uma das forças, que seria, por exemplo, o risco ou as quantidades de barreiras de entradas que existem. Então, por exemplo, um setor, como a gente avalia esse setor? Se ele tem ameaça de novos entrantes, certo? Se, por exemplo, ele tem poucas barreiras de entrada, significa que qualquer pessoa pode entrar e competir naquele meio. Então, indica que às vezes aquele setor não é tão vantajoso para você entrar nele, exceto se você tem uma grande diferenciação, tem uma estratégia muito bem feita. Poder de barganha dos clientes, ou seja, se tem muitos concorrentes, normalmente o poder de barganha dos clientes vai ser alto. Se tem muitos produtos substitutos, também. Porque significa que, digamos, diante do teu produto, os clientes podem chegar, vamos dizer que tem realmente uma loja, o cliente pode chegar na tua loja e ficar pegando e tentando negociar tudo, reclamando, e você tem que ficar, tipo, de certa forma, ajudando ele, porque você é só mais uma diante das centenas de opções que esse cliente vai ter facilmente. A ameaça para os substitutos seria realmente... só lembrando que todos os itens aqui se relacionam entre si, tá? Então, apesar de dar um exemplo, muitas vezes vai estar relacionado em mais de um deles. A ameaça para os substitutos fica realmente, tipo, quais produtos substitutos existem e qual a probabilidade de novos existirem também. E o poder de barganha dos fornecedores. Isso aqui é uma das características-chave da competitividade empresarial, e acredito que todo mundo trabalhe no meio... Trabalhem em qualquer meio competitivo ou que, por exemplo, que tem que estar lidando com fornecedores, sabe que quando isso aqui acontece é uma situação complexa. Porque, por exemplo, temos um mercado, digamos, um produto, uma matéria-prima, um recurso que você precisa comprar e só tem um fornecedor no mercado. Você só tem ele. O que ele colocar de regra, você tem que aceitar. Vamos colocar isso com energia elétrica, por exemplo. Alguém de vocês talvez já tenha pego e solicitado a colocação de um poste em casa. Demora uns 3 dias. Porque isso não existe, digamos assim, uma outra opção. Você tem que comprar da Copel, digamos, a instalação da energia elétrica e tudo mais, tem que vir dela. Então, as burocracias cedidas por ela, digamos assim, de realmente fornecer energia para sua casa,
vão ser ela que vai criar e ela que determina. Se tivesse concorrência, possivelmente, não é uma coisa assim que tipo, posso chegar e fazer uma previsão, se tivesse concorrência, provavelmente o aspecto da qualidade do serviço, por exemplo, a velocidade da entrega, poderia ser uma coisa que fizesse alguma diferenciação ali que desse alguma vantagem para a empresa. Então, talvez tivesse uma empresa que pudesse ter até o slogan, instalamos sua energia elétrica em 2 horas, alguma coisa assim. Então, o poder de barganha do fornecedor está relacionado a isso. No meio empresarial, no B2B, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, de uma matéria-prima, que só tem um fornecedor, esse fornecedor pode pegar e colocar prazos grandes, pode colocar condições comerciais péssimas, por exemplo, pegar e não fazer num prazo muito longo para você fazer o pagamento, pode ter um serviço horrível, você só tem uma opção, vai ser esse. Por isso que o desenvolvimento de vários fornecedores é uma coisa assim mágica e que realmente é necessária para as empresas para conseguirem manter a qualidade e continuar inovando. E, obviamente, a rivalidade entre os concorrentes. Essa relação aqui vem também aliada à questão da teoria dos jogos, por exemplo, que as pessoas se cooperarem, elas conseguem ganhar mais. Então, dependendo do ambiente, quando ele é muito nocivo, novas empresas normalmente têm dificuldade de entrar, porque, tipo, como elas têm um capital menor, elas têm menos experiência, as promoções que os outros façam podem chegar e derrubar ela. E tudo isso aqui se interrelaciona entre si. Vamos passar por alguns exemplos. Ameaças de novos entrantes. O que pode ser considerado? Economia de escala, por exemplo, você tem uma empresa que fabrica eletrônico, mas como você fabrica muitos eletrônicos diferentes, para você é fácil fabricar um novo eletrônico. Mas alguém que está começando do zero, está querendo fabricar eletrônico em casa, é um processo muito mais complexo. Diferenciação de produto, às vezes você já tem um renome no mercado, as produções especiais por alguma questão, alguém que foi começar a fabricar agora não consegue atingir, digamos, o mesmo nível de qualidade que você consegue, por exemplo, dar uma garantia até porque a fabricação é melhor, o resto não consegue fazer porque não tem a experiência necessária, digamos assim. Necessidade de capital, para você abrir um banco, pesquise para saber o quanto que é o capital que precisa dar de entrada, assim, digamos que você precisa ter disponível, mas é um capital bem alto. Custo de mudança, às vezes a questão da adaptação mesmo. Acesso aos canais de distribuição. Às vezes, por exemplo, as empresas já têm contratos com os fornecedores delas. Então, por exemplo, você fabrica alguma coisa, sei lá, você tem uma implantação de arroz em saca arroz. Digamos que para você chegar e às vezes entrar no mercado que já está totalmente dominado, os próprios mercados que atuam revendendo o arroz já têm já os seus parcerias comerciais, digamos assim, e atuam principalmente com aqueles clientes. Às vezes para você conseguir entrar seria muito mais difícil. Isso aqui acontece em vários exemplos diferentes, tá? Esse é o exemplo que eu dei foi meu besta, mas tipo, várias outras opções que é fácil de conseguir identificar. Desvantagens de custo e dependência da escala. Por exemplo, às vezes uma questão realmente da, digamos, especialização da própria empresa. As empresas têm um know-how muito maior, então para ela fica muito mais fácil de conseguir administrar seus custos em qualquer situação. Políticas governamentais, às vezes o mercado é regulado demais e tem muitas exigências e burocracias para conseguir entrar. E expectativas de retaliação. Isso aqui, por exemplo, em algumas áreas são extremamente competitivas. Se você entrar com um produto que realmente ameace, normalmente a empresa ou vai tentar te comprar ou ela vai te matar na promoção. Por exemplo, todo mundo se lembra do Snapchat, que o Snapchat morreu porque não quis ser comprado pelo Facebook, correto? Então, quando o mercado tem das redes sociais, que é altamente competitivo, envolve um monte de dinheiro e tem poucos players, é um oligopólio praticamente, quando você entra ali para competir, se você não se destaca, não faz diferença, ninguém se importa com você. Mas se você começa a destacar, a competição começa a ficar acirrada e começa a dar problema. Normalmente os outros tentam copiar as estratégias, começam a fazer o que você faz para tentar roubar teu mercado e normalmente eles vão conseguir porque o dinheiro faz muita diferença. Isso aqui só não funciona, a retaliação, quando o negócio é emergente de uma forma tipo disruptiva, mas ao extremo, sabe? Por exemplo, às vezes o negócio não faz sucesso, mas sucesso de repente faz muito, como se fosse o caso da Netflix mesmo. Quando ela começou a fazer sucesso, não dá mais tempo pro resto chegar e tentar podar ela. Mas no começo ninguém via a ameaça que ela era. Então esse tipo de questão ajuda a driblar, digamos assim, a retaliação, mas também não é fácil de acontecer, exceção à regra. Poder de barganha dos fornecedores. Há poucos fornecedores, o comprador não é importante, certo? Então, se há poucos fornecedores, normalmente ele tem um poder de barganha alto. Por exemplo, se quer comprar uma matéria-prima que só tem 2 fornecedores no mercado, você vai ter que correr uma ou outra. Então, as condições comerciais que elas podem fazer podem ser até, digamos, combinadas entre elas de maneira que uma não prejudique a outra, mas ambos saiam na vantagem sempre. Teoria dos jogos. O comprador não é importante, por exemplo, existe uma empresa que ela está acostumada, digamos, a fornecer, sei lá, 50 mil unidades de qualquer coisa para os clientes dela, de repente você chega e quer comprar 10. Todo mundo que já tentou fazer uma cotação num negócio, digamos, que ele vende em grande quantidade, você quis comprar pouco deles somente para testar, você foi, digamos, discriminado. Ou quando você está montando um negócio e começa a checar fornecedor, muitas vezes, às vezes o fornecedor não te leva a sério, não responde seus e-mails,
Nessa situação, o comprador não é importante, até mesmo porque, digamos, na carteira de clientes daquela empresa, representaria uma parcela muito pequena que nem os vendedores vão ganhar comissão suficiente vendendo para você. O produto do fornecedor é importante insumo para o produto comprador. Digamos que eu tenho uma empresa que vende matéria-prima, mas realmente a matéria-prima não é, digamos, muito valorizada no mercado, mas eu sei que você precisa, é fundamental para o teu negócio. Então, eu tenho poder de barganha com você. Os produtos dos fornecedores têm altos custos de mudança. Ativo. O fornecedor pode fazer integração para frente. Isso aqui é interessante. No caso, às vezes o fornecedor pode realmente comprar canais de distribuição ou pegar e comprar, por exemplo, empresas que trabalhem com sua matéria-prima num formato diferente, sabe? Por exemplo, digamos, a empresa realmente fabrica componentes de eletrônicos para outras empresas e, de repente, ela começa a fabricar os próprios eletrônicos, porque ela adquiriu experiência, tem experiência dos componentes, sabe o que fazer ali para modificar e melhorar, então ela faz essa integração pela frente, beleza? Aqui eu coloquei a integração, mas a integração vertical, tá? Para frente seria comprar um distribuidor, no caso, e para trás seria comprar um fornecedor. Você lembra disso? Eu não me lembro se na última aula, eu mesmo que toquei no assunto, mas eu não dei exatamente essa explicação, mas é essa relação. Então, às vezes, quando você quer diferenciar um produto, você faz integração vertical para frente e compra, por exemplo, uma loja que venda seu produto. Porque o que, por exemplo, uma LG faz? Uma LG, ela pega, tem os produtos dela, mas não tem... Eu não vou dizer que não tem, porque tem, mas, tipo, é muito raro você ver uma loja LG vendendo seus próprios produtos. Normalmente elas têm, digamos, stands entre outras lojas, certo? Mas se pega, por exemplo, a Apple, a Samsung, ambas têm suas próprias lojas. Então, tipo, para poder dar um serviço diferenciado, um atendimento melhor aos seus clientes, ela faz integração vertical para frente. Se você faz integração vertical para trás, você compra o fornecedor, porque às vezes a matéria-prima é especial para você, certo? Você quer ter exclusividade naquilo que é ferrar a concorrência. Então faz. Existem várias situações diferentes que podem acontecer, mas não é raro de acontecer no mercado, só que é difícil pensar exatamente no exemplo agora. Mas às vezes, sei lá, digamos que esse é o melhor pneu do mundo. Uma empresa de carro vai lá e compra essa fabricante desses pneus só para os seus veículos terem esses pneus e as outras não terem mais. Isso aí, tipo, agrega muito valor. Obviamente, se eu escolher as caras, elas tiram um pouco da eficiência do processo, mas existem. Poder de barganha dos clientes. Há poucos compradores ou as compras são grandes em relação a vendas do vendedor. Então, por exemplo, existem situações, acho que até já tinha comentado no passado, por exemplo, no mercado B2B, normalmente poucas empresas representam muito do faturamento das empresas que estão vendendo para elas. Então, existem empresas que, por exemplo, um cliente faz 40% de todas as compras daquela empresa. E se ela perder esse cliente, ela morre. Então, tipo, para ela, às vezes, essa questão, essa relação vai ser muito, digamos, dominante em relação do cliente ao fornecedor. Então, para ela é perigoso, porque se o cliente uma hora perceber essa força, ele vai ficar utilizando isso contra a empresa. Então, muitas vezes vai acabar levando uma situação desfavorável e essa má gestão pode prejudicar a empresa de uma forma irreversível no futuro. As compras representam fração significativa das vendas do fornecedor, isso aí. Produtos são diferenciados. Então, por exemplo, você vende água mineral e o outro cara vende água mineral. Ambas água mineral são iguais, são 500 ml, tem a mesma quantidade de todos os sais minerais ali dentro, é idêntica. A embalagem é igual. O cara vai sempre comprar mais barato, ele não vai querer, tipo, eu vou comprar água dessa marca aqui, porque a água da outra marca lá, tipo, é teoricamente pior. Na verdade, às vezes pode acontecer do gosto vir ruim, mas isso aqui foi um exemplo só, entenda? Só que, tipo, são produtos idênticos, igual água mineral. O lucro dos compradores são baixos. O comprador pode fazer a integração vertical para trás. Então, digamos, se pode realmente fazer essa ameaça super burguês, que é chegar e falar para a empresa, olha, você pode fazer condições comerciais melhores, senão posso comprar a empresa, sei lá. Nessa situação, tipo, dependendo do interesse das pessoas, vai ser mais vantajoso dessa forma. Mas em outras situações pode significar que você pode comprar uma outra empresa e vai parar de comprar dessa, então automaticamente é uma rasteira dupla. O comprador tem muita informação. Isso aqui é um problema, principalmente para vendedor que fala demais. Então, às vezes, o comprador já pega o esquema de mais ou menos de quanto desconto o vendedor pode dar e tudo mais. Então, nesse tipo de situação, o comprador vai sempre querer o desconto, porque ele sabe que é possível, digamos, conseguir até 10% de desconto sempre, que o fornecedor sempre vai poder fazer para ele. Então, fica mal acostumado. Ameaça por substitutos, produtos com funções similares limitam os preços que as empresas cobram. Eu adoro exemplo celular, porque celular é mágico, serve para qualquer situação. Celular. Produtos com melhor relação no preço e desempenho relativos ao produto atual da indústria. Então, tipo, celular também, novamente, é muito fácil um celular copiar o outro. Então, o celular agora lançou uma câmera tripla, daqui a pouco outro celular lança uma câmera tripla e depois um outro chinês lança câmera quádrupla.
Então você consegue uma diferenciação para um período curto, mas logo em seguida, no próximo ano, todo mundo te copia se dá certo. Não é à toa que quase todos os celulares têm quase o mesmo design hoje em dia. Tipo, não sou exatamente o mesmo, um design vai poder me criticar se eu estiver falando isso agora, mas em relação ao todo, normalmente eles são um produto que houve incrementações, em pequenas melhorias, em pequenos detalhes deles, mas em síntese, o smartphone hoje em dia é como se fosse o primeiro iPhone lançado. Rivalidades concorrentes. Aqui é interessante. Os concorrentes são numerosos e equilibrados. Isso aqui a gente já vai ver daqui a pouco, quando a gente estiver caracterizando mercados. Baixa taxa de crescimento da indústria. Se a indústria cresce, se modifica muito, isso significa tipo, que vira e mexe sendo criados novos nichos ali e a competição fica mais, digamos, equilibrada até de certa forma. Porque é todo mundo novo, com um lado diferente, e quando se vê, nem estão competindo mais tanto. Eles estão competindo, digamos, em síntese, mas os seus produtos realmente são diferentes. Custos fixos altos, então fica difícil você chegar, e dependendo do que você for fazer ali de promoção e tudo mais. Altos custos de estoques, capacidade produtiva alta, então significa que tem que vender em grande quantidade também. Altas apostas estratégicas, nada é garantido nesse mundo. Altas barreiras de saída. Isso aqui é interessante porque eu vivo falando de barreira de entrada, pelo menos já faz umas 2 aulas. A gente sabe que barreira de entrada são as dificuldades que existem para você entrar num novo mercado. Altas barreiras de saída significa a dificuldade que você tem de sair desse mercado que você está, porque você no meio adquiriu muita responsabilidade. Então, digamos que você, por exemplo, fez um contrato com qualquer esfera do governo, em qualquer situação, que você, digamos, vai explorar um recurso natural X por 30 anos. Às vezes você vai ter que dar garantia que você vai continuar explorando isso aí. Muitas vezes, se você parar de explorar, você vai ter que continuar pagando por esse direito e assim por diante. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, que é na geração de energia, existe essa situação da relação comercial do custo, que seria, digamos, quando a gente paga para o sistema de distribuição de energia para estar distribuindo essa energia para as casas. Para as casas não, digamos assim, para todo o sistema energético. Falei errado, mas enfim. A gente tem que pagar esse custo, independente de estar utilizando e estar gerando. Se não está gerando, a gente continua pagando. Então, são milhões que são pagos continuamente e essa situação é extremamente complicada, porque por mais que, digamos, a empresa feche, ela vai ter que continuar pagando esse valor até o vencimento do contrato. São contratos muito longos, décadas. Então, isso é difícil. Barreira de saída é horrível. Se for ver, pior que barreira de entrada, porque assim que você rompeu a barreira de entrada, significa que você consegue entrar naquele mercado e você atua livremente lá dentro. E se não tivesse barreira de saída, você simplesmente saía, a partir do momento desse prejuízo. Mas uma aposta onde envolve altas barreiras de saída é complicado porque você tem que ficar sambando ali, fazendo dar certo o máximo que você conseguir. E competidores diversos, como você realmente não consegue prever, digamos, as ações do seu oponente, porque são vários e as ações até de pequenos oponentes podem afetar diretamente o negócio. Caracterização do mercado. Chegamos aqui. Para entendermos o mercado, as características básicas seriam quantidade de empresas no mercado, diversidade de produtos e barreiras de entrada, certinho? Aqui eu não coloquei, mas existe a barreira de saída que a gente comentou ali atrás. Lembra que isso aqui também é um problema, só que a questão é, são muito mais raras as situações que as barreiras de saída são muito diversas e específicas. Por exemplo, que eu dei uma situação. Existem outras, por exemplo, a empresa vai fazendo contratos e várias, às vezes você tem que fazer contratos de longo prazo para tudo que você for fazer. Mas ainda assim, não dificilmente são barreiras de décadas, tá? Mas o que existir já sabe que ele afeta bastante. Mas a barreira de entrada é a principal, uma coisa que realmente caracteriza quantos fornecedores vai ter. Porque é raro encontrar um mercado, por exemplo, que tenha pouca barreira de entrada e muita barreira de saída, por exemplo. Normalmente, se tem altas barreiras de entrada, provavelmente vai ter altas barreiras de saída também. Não sempre, mas tipo, dificilmente vai ser o contrário, beleza? Desta forma, possuímos a seguinte estrutura. Eu coloquei aqui alguns modelos, tá, de mercado. E aqui tem, digamos, indo desde a concorrência perfeita até o monopólio. Então tem concorrência perfeita, concorrência imperfeita, oligopólio e monopólio. E aqui tem uma setinha que vai caracterizando o que vai aumentando para chegar até esse ponto. Menor número de empresas no mercado, maior possibilidade de diferenciar os produtos, maiores barreiras de entrada. Perfeito? Então o monopólio aqui seria o suprassumo que todo mundo quer. Perfeito? Na verdade, se for ver, por mais que seja dito que o monopólio normalmente tem lucros absurdos, normalmente o governo vai dar uma regulada nos monopólios. Então é complicado. As próprias instituições que cuidam desse tipo de situação vão evitar que monopólios se instalem. Oligopólios, se for ver, tende a ser até mais lucrativo às vezes. Então isso aqui depende muito de características políticas do lugar que estamos falando. Concorrência perfeita. Neste modelo, temos como base um cenário onde o mercado opera de forma livre, com livre entrada e saída de competidores. Olha que lindo. Isso aqui é puramente o sonho de toda empresa. Como o mercado é muito grande, o nível de influência individual é muito pequeno.
Os produtos não possuem grandes diferenças em suas características. O lucro nesse modelo é médio. Digamos assim que eu falei de que soluções de empresa, normalmente ele seria o sonho, digamos, talvez dos consumidores em geral. Porque a concorrência perfeita é extremamente difícil de conseguir, e a vantagem da concorrência perfeita, como qualquer pessoa que queira entrar, qualquer empresa que queira entrar nesse mercado consegue entrar, digamos, especificamente, consegue competir lá dentro, e existem, por exemplo, produtos todos são similares e tem essa competição que é justa, então normalmente o consumidor sai na vantagem por causa que o poder de barganha dele aumenta. Então ele vai conseguir ganhar mais. E quando partindo para as empresas, o lucro dela é médio, mas de qualquer forma a concorrência tende a ser mais estável. A questão é que a concorrência perfeita, ela não é uma situação assim, por exemplo, igual eu acabei de usar a palavra estável, ela não é. Por causa que as empresas tendem constantemente a ficar tentando competir, se diferenciar entre si, e logo, logicamente, em breve sairia da concorrência perfeita. Concorrência imperfeita. Nesse modelo, diversas empresas oferecem produtos com pequenas diferenciações e com substitutos. Devido a essas pequenas diferenciações, as empresas atuantes podem determinar o preço de seus produtos, mas devido à concorrência, o consumidor pode escolher um produto substituto. Então, a concorrência perfeita, ela, digamos que ela possa acontecer, mas de vez em quando, e normalmente ela vai virar imperfeita novamente, por mais que ela consiga existir. Apesar de ela ser meio utópica, ainda assim é uma situação que, digamos, pode haver pequenas nuances que realmente ocorrem, e talvez exista um setor ou outro que isso possa realmente acontecer, pelo menos visto de uma forma, digamos, menos abrangente. O lucro desse modelo é médio. Por quê? Porque constantemente também você tem que ficar buscando inovações e a competição aqui, por ser muito acirrada, você não pode cobrar muito caro. São poucas empresas que realmente conseguem chegar e trabalhar com uma margem de lucro superior, porque se o produto é mais caro, normalmente ela está investindo muito mais para conseguir estar fazendo a diferenciação dela para justificar o preço dele mais caro. Então, querendo ou não, ainda assim, fica de uma forma proporcional, digamos. A margem de contribuição não vai ser muito maior, digamos, em termos de porcentagem. Nesse modelo, oligopólio. Agora, nesse modelo existem poucas empresas que competem no mercado, devido às altas barreiras de entrada. O oligopólio, penso que seria, por exemplo, empresas de veículos que exigem um grande capital inicial para começar a trabalhar nesse mercado. Bancos é um ótimo exemplo também. Todo mundo conhece um oligopólio ou outro. No mundo existem muitos. Quando uma empresa já começa a ficar gigantesca e começa a ter pouco para concorrer, por exemplo, o caso da Odebrecht, quando se tratar de estações públicas, obras gigantescas, tem poucas no mercado, elas podem cooperar entre si de uma forma que todas ganhem mais. Apesar disso ser proibido, acontece. Os compradores não possuem poder de barganha para reduzir os preços dos produtos. Porque se tem poucos players no mercado, por exemplo, digamos realmente o mercado de petróleo, outras coisas assim, isso principalmente mais se for ver no Brasil, ou em outros países também que seja mais limitado esse mercado, limitado em nível de competidores, competição. Você não tem o poder de barganha. Eles mandam no mercado em si. Eles podem cooperar, subir o preço e assim por diante. Tem manobras que podem ser feitas que vai tornando tudo isso aqui mais complicado. O lucro, obviamente, nesse modelo é altíssimo. Por quê? Como tem poucos players, eles não vão baixar muito o preço de maneira que ferre para o mercado. Então eles podem competir entre si, mas de uma forma um pouco mais saudável. Só em situações, por exemplo, que o mercado tende, uma empresa quer dominar realmente o mercado e ela pega e, por exemplo, quer comprar todas as concorrentes que tem, ou pelo menos quer minar elas de maneira que elas sejam destruídas. Empresas altamente competitivas podem tirar um pouco a saúde desse mercado. Mas existe lucro para tudo, né? E chegando por último, por fim, o monopólio. Nesse modelo existe apenas uma empresa no mercado, sem inclusive produtos substitutos. Ele pode acontecer devido a uma empresa de ter o direito de acesso exclusivo a determinado recurso ou produto. Isso aqui é difícil acontecer realmente na prática. Mas se ele acontece, digamos, ele acontece numa parcela pequena do mercado. Isso é mais comum no serviço para a indústria farmacêutica. Quando uma empresa desenvolve um produto por meio de pesquisa, um novo remédio, todo mundo sabe que é caro desenvolver qualquer remédio. Agora nós estamos na iminência, por exemplo, digamos, estamos esperando um tratamento para coronavírus, estamos esperando vacina, e esse processo, digamos, já está demorando alguns meses e provavelmente vai passar de anos, porque não é um processo fácil, é bem burocrático os testes. Você pode até passar por cima de alguns testes por meio judicial, mas às vezes esses testes, justificando, obviamente, a porquê da necessidade, igual houve um caso de um remédio que era dito que ele podia curar o câncer no passado, e o pessoal fez pressão e liberaram sem teste, o pessoal usou e não fez diferença. Esse mercado é cheio de máfia, fazer o quê? Mas, tipo, é complicado porque é um processo muito burocrático, consequentemente ele é caro. É um processo muito grande. E nessa situação, a empresa tem direito de explorar aquele remédio, se não me engano, é por 10 anos, acredito que seja,
os exclusivos daquela medicação. Depois desse momento, outras empresas podem criar similares ou pode ter um produto genérico mesmo. E durante esses anos só vai ter essa empresa fabricando esse remédio, só pode cobrar caro com o intuito dela recuperar o dinheiro que foi investido. E também de outros investimentos que tenham sido feitos que no caso não deram retorno. A empresa farmacêutica não é todo remédio que ela testa que dá certo, a maioria não dá, então por isso que ela tem que ter um lucro bem grande quando acerta. O modelo desse negócio deve ser médio ou alto. Por isso que é relativo. Porque às vezes você pode ter um retorno absurdo, dependendo daquilo que você for, ou às vezes, por exemplo, você pode ter um monopólio que ele seja altamente regulamentado, porque é assim que funciona, digamos, para ter eficiência. Seria o caso, por exemplo, dos Correios do Brasil. Os Correios não é completo monopólio, tem várias empresas que prestam os mesmos serviços dos Correios. Se não me engano, os Correios só têm monopólio da parte especificamente da entrega de cartas comuns, ou tem alguma outra coisa também que eles podem poder ter direito de monopólio. Mas, se tratando disso, o governo regulamenta de maneira que ele não possa cobrar caro desse serviço. O que acontece? Se uma empresa tivesse, digamos, livre mercado e ter certas regiões no país que nenhuma empresa ia querer entregar, porque não ia ter valor econômico, digamos, para ela para chegar lá e entregar lá no Cafundó do Judas alguma carta. Então se dá um monopólio com uma única empresa, essa empresa agora tem, digamos, essa missão de fazer isso, mas em troca ela ganha. Só ela não vai poder fazer isso, não vai ter concorrência, então ela pode cobrar um preço mais justo, digamos assim, e tudo que tiver da demanda daquele serviço específico, o produto específico, ela que vai fornecer. De certa forma, existem algumas situações que o monopólio é criado para defender os interesses do consumidor, e às vezes isso realmente faz sentido, em outras vezes não faz. A competição é melhor para criar um mercado mais estável. Por isso que é difícil realmente escolher um caminho, se, por exemplo, é necessário ou não ter monopólios. Certas vezes, pelo menos por um tempo determinado, provavelmente são. Mas em outras situações, não. Então, tipo, isso vale de caso para caso. Não existe uma verdade absoluta para muitas das coisas. Acho que praticamente para nada na vida vai ter uma verdade absoluta, assim, esse termo. Ó, a filosofia entrando no meio da aula. Relação entre oferta e demanda. Os próximos tópicos que vão ser falados aqui, vocês já conhecem, porque vocês devem ter visto isso aqui nas aulas de economia que vocês já tiveram. Mas ainda assim, eu vou dar uma relembrada até, porque, tipo, isso aqui é fortemente correlacionado. E são assuntos, digamos, comuns, e muita coisa a gente vai utilizar quando a gente vai fazendo a última aula nossa de conclusão ali, conversando sobre formação de preços, sobre todos os conteúdos que a gente já abordou. Então é importante dar uma revisãozinha aqui. Relação entre oferta e demanda. Um dos principais objetivos de uma empresa é a obtenção de lucro. Para que seja atingido, é fundamental o equilíbrio entre oferta e demanda. Esse aqui é o gráfico de oferta e demanda, vocês já conhecem, em função do preço e quantidade. Tem o ponto de equilíbrio perfeito ali. Vocês já viram isso aqui, então eu não vou me alongar muito mais aqui. A demanda pode ser definida como a quantidade de consumidores que desejam adquirir um produto ou serviço por um determinado preço em um momento específico. A oferta pode ser definida como o quanto de seus produtos ou serviços a empresa deseja ofertar por um determinado preço em um momento específico. Sempre que se relaciona entre si. Então, se a demanda for grande, a empresa pode chegar e aumentar os preços porque tem muita gente necessitando daquilo. Se a demanda for baixa, a empresa pode ofertar um produto por um preço baixo. Isso aqui não é uma coisa estável, é constante. Então, constantemente tem que ficar se planejando essa relação para manter uma saúde no mercado. Demanda. Aspectos que influenciam na demanda. Tamanho do mercado consumidor. Se forem muitas pessoas querendo comprar, é vantajoso para a empresa, a demanda é grande. Preços praticados. Existe aquela relação que normalmente, se o preço é muito alto, a demanda cai. E existe até um certo, digamos, daqui a pouco a gente vai ver sobre a elasticidade, mas sabe-se que, por exemplo, existe um limite que as pessoas estão realmente dispostas a pagar por alguma coisa. Preços dos produtos substitutos, hábitos e preferências dos consumidores, variação na renda, etc. Normalmente isso aqui está relacionado, digamos, à quantidade de pessoas que querem comprar e a quantidade, digamos, que as pessoas suportam pagar. E isso dentro de cada grupo de compradores vai ter margens diferentes. Às vezes um produto pode subir em relação, por exemplo, quem é o dólar está vendo agora, e pessoas podem continuar comprando, outros vão preferir esperar. Isso aqui é muito relativo e a elasticidade nunca é perfeita. Vamos falar agora sobre demanda elástica. É representada quando a variação da quantidade demandada é maior do que a variação do seu preço, certo? Então, por exemplo, eu subi 5%, a minha demanda caiu 10%, certo? Nesse sentido, ela seria elástica, formaria como se fosse uma curva exponencial. E demanda inelástica é representada quando a variação da quantidade demandada é menor que a variação do seu preço. Por que se trata essa relação aqui de maior ou menor? Porque nada vai ser 100% perfeito. Tirando aquilo que a gente viu de redução de custos fixos, que você tinha que subir exatamente a quantidade vendida para conseguir arcar com eles, na mesma proporção, isso aqui não funciona exatamente da mesma forma. Às vezes vai subir uma porcentagem e se, digamos assim, ela até subir exatamente essa porcentagem, digamos, se subiu 10% e perdeu praticamente ali 10% das suas vendas, teoricamente,
essa demanda entraria numa proporção razoável. Se ela variou muito mais que isso, é uma elasticidade enorme. E inelástica é quando é menor que isso. Então, digamos, se subiu por 10%, a demanda caiu às vezes 3%. Não vai ser um público muito grande ali dentro que vai estar realmente sendo afetado pela essa variação do preço. Alguns aspectos que podem influenciar na elasticidade. Existência de produtos substitutos. Então, por exemplo, você está vendendo qualquer coisa que seja, por exemplo, Coca-Cola. Você subiu a Coca-Cola ali em 20%, agora subiu bastante, se for ver, não foi tanto assim, mas foi alguma coisa. Subiu 20%, as pessoas vão começar a comprar Pepsi. Então, teoricamente, a elasticidade vai ser bem grande. Provavelmente vai perder mais que 20%, porque tem concorrências fortes no meio. O refrigerante em si não é um exemplo para os substitutos, tá? Mas em um quesito mais amplo pode ser utilizado. Muitas vezes, por exemplo, se todos os refrigerantes subissem 100% em cima do preço, provavelmente as pessoas comprariam mais suco. Nesse caso, é um exemplo melhor para o substituto. Importância do produto para o consumidor. Porque às vezes a pessoa vai ter um preço tão grande para aquele produto que ela não vai conseguir trocar. Porque nem Coca-Cola mesmo, às vezes a pessoa vai pegar e as pessoas gostam de Coca-Cola por ser Coca-Cola. Então elas não estão ali necessariamente interessadas num refrigerante de caramelo. Eles querem a marca, eles querem aquele produto. Então às vezes é extremamente importante para a pessoa. Talvez às vezes ela vai consumir um pouco menos, mas ainda assim vai continuar consumindo. Ou a questão mesmo do iPhone, porque tipo, o dólar está enorme. Isso, pelo que eu sei, até onde eu sei, não afetou muito o preço dos iPhones, porque o dólar subiu em mais de R$ 1 num período curto e os iPhones não acompanharam necessariamente. Mas, tipo, as pessoas que gostam de iPhone vão continuar comprando iPhone por mais que fique muito mais caro. Não é à toa que tinha iPhone sendo vendido por praticamente R$ 8.000, ainda existem iPhones desse preço. Oferta. A oferta tende a ser decidida, aqui tem um errinho, de acordo com a demanda, o que é sem dúvida um problema se todas as empresas agirem da mesma forma. Para a formação do preço, a análise do aspecto acima é fundamental. Quanto maior a perspectiva de lucro, maior será o direcionamento de capital para essa atividade. Qual que é a questão aqui? Existe uma dificuldade extrema, porque assim, a empresa normalmente vai calcular o quanto os custos dela de produção para se calcular o preço, juntamente ali com tipo, a questão da oferta no mercado, para poder conseguir calcular o preço ideal do seu produto a ser comercializado. O problema é que isso aqui é uma situação tão caótica e imutável que você não consegue planejar isso com perfeição. Porque se o mercado, digamos, é extremamente atrativo, você planeja, nossa, eu vou vender muito, vou chegar com um preço perfeito. Não é só você que está pensando nisso, são dezenas de empresas que estão pensando com a mesma coisa. Então, do nada, há uma oferta gigantesca no mercado, porque todas elas fabricaram muito para atender um mercado em específico que estava em ascensão. E isso gera uma oferta gigantesca, o que tende depois a ferrar todas as empresas, porque como vai ter muito produto parado, elas vão ter que fazer promoção e vender por um preço mais baixo. Então a margem delas vai diminuir, elas vão ter vendido muito, vai ter uns custos de investimento muito altos ali, e ela vai se ferrar. Situação comum que acontece no mercado. Então é extremamente difícil você conseguir achar esse equilíbrio entre oferta e demanda por causa desse ponto. Você tem a demanda X, mas essa demanda é compartilhada. E qualquer ação que você faça no mercado, você vai afetar essa demanda para você ou para os seus concorrentes. Então é muito comum ter o erro dar errado, porque simultaneamente com as suas ações, as empresas também estão fazendo. E conforme você vai fazendo suas ações, vai ter reações e assim por diante. Em mercados que têm menos competidores, é mais fácil se planejar dessa forma. Em mercados muito grandes, começa a ficar cada vez complicado. Principalmente porque no mercado que é atrativo, cada vez começa a ter mais pessoas entrando nele. E daí vai ficando cada vez mais complexo e caótico. Câmbio. É um dos últimos tópicos que a gente vai falar aqui, tá? Câmbio pode ser definido como a troca que ocorre entre a moeda de um país e a de outro. E a taxa é o preço dessa moeda. Todo mundo sabe que isso aqui hoje em dia, porque não se para de falar em questões relacionadas, por exemplo, ao dólar. Então, existe essa pequena relação. A desvalorização do real perante o dólar beneficia no Brasil as atividades ligadas à exportação e estimula as atividades ligadas à importação, e vice-versa. Então, ali no caso da taxa, seria, por exemplo, para você comprar $1, você precisa de R$ 5,70, perfeito? A taxa seria essa valorização. E o que acontece? Como o mercado tem essa questão, digamos, de relações internacionais, tem as partes de venda com exportação e tudo mais, tudo isso é afetado por essa relação. Isso todo mundo já sabe aqui, vocês fazem administração, né? Então, obviamente, quando a nossa moeda está com valor baixo, as empresas que querem importar produtos de nós, para eles se torna muito mais vantajoso, porque como ali temos essa questão da proporção, se essa moeda vale menos que a dos outros, para eles compensa mais comprar de nós que comprar do mercado interno. Isso tem outras variáveis, como a parte logística e tudo mais, tá? Isso aqui não é uma ciência exata. Normalmente, quando eu dou uns exemplos bem superficiais, tá? Que são fáceis de refutar se analisar eles minuciosamente. Então, tipo, tem que pegar mais o conceito que está sendo passado do que o exemplo específico. Mas
realmente, quando a nossa moeda está fraca, para o mundo é mais vantajoso comprar de nós, então eles vão importar de nós, né? No caso, a gente vai exportar com muito mais facilidade e atratividade para o resto do mercado. Já quando a gente está lidando com importação, para nós fica extremamente desvantajoso. O ruim é que o mundo hoje em dia, como está tão interligado, é complicado, porque assim, por exemplo, a gente não faz mais nada sem utilizar, por exemplo, componentes da China ou uma matéria-prima que seja dos países. Então, é muito difícil existir uma área que um país seja totalmente autossuficiente em algo. E isso encarece tudo, porque os preços das coisas são indexados em dólar. Tem várias questões ali que são totalmente amarradas e uma coisa influencia a outra. Então, normalmente, se o dólar, digamos, subir, o real baixar o valor perante o dólar, vai ser ruim para nós de qualquer forma e a gente vai conseguir ver essa variação em tudo, nem que seja uma pequena parcela de algumas coisas, mas tudo afeta. Quando a valorização cambial ocorre de forma aleatória, isso gera uma incerteza na tomada de decisão nas empresas que fazem transações internacionais. Deixa eu ver aqui. Então tá, tem que fazer um adendo aqui. A variação cambial é, obviamente, um terror, mas existem técnicas que você pode pegar e fazer para conseguir evitar esse tipo de situação. Você pode comprar, digamos, derivativos, que seriam pequenos contratos que te dão o direito de comprar alguma coisa em específico, de dólar, garantindo o teu direito de comprar, preservando o teu direito de comprar o dólar por um preço X em determinado tempo. Para você, às vezes, vale a pena ter esse contrato na questão de quando você já almeja, já pensa, já que, por exemplo, o dólar pode subir absurdamente por alguma questão. Pessoas que compraram, digamos, contrato de especificamente negociação da moeda do dólar no início do ano, prevendo que esse caos todo iria acontecer, ganharam bastante dinheiro. Por exemplo, quando o dólar estava, sei lá, 4,15, você compra o jeito de comprar o dólar por 4,15 em maio, por exemplo, agora que o dólar está bem alto. Teoricamente, ali você teve um ganho de pelo menos uns 25% ali daquele valor que você tira daquele contrato. Porque agora o dólar está 5 e pouco, está 5,70 quase, e você tem o jeito de comprar ele por 4,15. Só lembrando, esse tipo de detalhe, mercado de capitais, tudo vocês vão ter disciplinas mais para frente, que vão falar disso, vão explicar o que cada um desses ativos significa. É só um adiantamento para vocês entenderem que existem maneiras de evitar isso aqui. Então, às vezes, a empresa ela tem que conseguir, digamos, não comprar dólar e guardar, mas se você tiver, digamos, comprado contratos que te garantem a compra de dólar por um preço X em determinado tempo, você está fazendo uma aposta com você apostando que o dólar vai subir, porque você tem interesse que o dólar suba para o seu contrato ser válido e você ganhar dinheiro em relação ao mercado. Então, os concorrentes que precisam comprar coisa exterior também vão ter esse problema, digamos assim, então para você sair na vantagem. Enquanto a pessoa que está te vendendo esse contrato, ela está torcendo para o dólar baixar. Se o dólar baixar, ela ganha uma vantagem ali, porque às vezes você não vai querer contrato, tem outras relações comerciais ali envolvidas, que para ela foi vantajoso, principalmente pelo fato que ela te vendeu esse contrato, então para ela já não importa mais tanto. Isso aqui é bem interessante. Esse mercado garante coisas, por exemplo, derivativos, que vai desde a parte agrícola. Então, você consegue, por exemplo, saber se alguma coisa vai subir o preço e você precisa comprar, seja alguma coisa, por exemplo, café. Você consegue comprar um contrato que te garante a venda de um café por um preço X no futuro. Quando você imagina que o preço do café vai subir lá na frente, você já tem um contrato que consegue comprar ele mais baixo o preço. Isso é bem interessante. Conclusão. É só concluir essa parte. Então, por exemplo, você pode se perguntar o que acontece quando você não, por exemplo, acontece que você não espera. Tipo, o dólar baixa. Muitas vezes você perde um valor proporcional àquela quantidade de dinheiro ali que, digamos que ele desceu, certo? Isso pode acontecer. E muitas vezes você não vai ter que comprar aquilo, caso você realmente não queira. Tem pessoas que ganham dinheiro comprando derivativos, mas não efetivamente ficam com aquele produto que eles compraram. É feita uma liquidação bancária, apenas financeira, da diferença de quanto você ganhou e se perdeu, você fica a diferença, tá? Você não precisa para investir em derivativo agrícola, você não precisa comprar o café efetivamente. Você compra o dinheiro, compra esse café e fica revendendo ele. É bem interessante, mas deixa isso para o futuro. Conclusão. As variáveis econômicas influenciam a interação entre consumidores e empresas com base em interatividade entre diversos aspectos. Dessa forma, existe a necessidade de entender profundamente o mercado, tendo como base os principais elementos. Um dos principais objetivos das empresas é a obtenção de lucro, que pode ser maximizado em um equilíbrio perfeito entre oferta e demanda. Entretanto, esse equilíbrio dificilmente é atingido uma vez que as organizações não conseguem se mover tão rapidamente. E também essa questão de se mover rapidamente não é porque as empresas são lerdas, é porque o mercado é tão mutável que quando você reagiu a alguma coisa, uma nova coisa já surgiu. Por isso que é complicado o próprio meio acadêmico da questão de gestão, porque quando o meio acadêmico identifica digamos, o que eu ia falar aqui, um padrão de alguma situação que acontece na gestão, seja no marketing, qualquer área correlacionada. Quando você faz essa publicação, ela demora alguns anos para sair no mercado, e normalmente o mercado hoje em dia ele é tão mutável, com tecnologias novas surgindo e tudo mais, que aquela publicação ela deixa de ser tão relevante quanto ela quando você fez ela. Então, qualquer coisa relacionada à pesquisa nessa área de gestão
é muito complexo de ser feito, porque é difícil você prever e é difícil ter noção de tudo que está sendo feito. E muitas vezes o mercado está testando coisa que não é o que o meio acadêmico está propondo. O próprio mercado está identificando constantemente e jogando essas coisas no mercado para testar, e o que é testado e visto, digamos, vira o benchmark para as demais, e assim vai indo. Então existe um meio, digamos, de pesquisa que é paralelo ao meio acadêmico na questão de gestão, que é muito interessante e por isso que é difícil os dois se acompanhar. O mercado é muito rápido. Beleza, gente? Os setores que exportam, que deu erro também, ou importem produtos, assim como os que utilizam matérias-primas importadas, sofrem influência direta do câmbio, ocasionando um impacto no lucro dessas empresas. O que acontece? Se a empresa não se preparar, não comprar contrato para conseguir pegar e suportar essa compra de matéria-prima por um preço de dólar X, que ela consegue já ter adquirido de alguma outra forma, para ela vai ter que passar isso para o consumidor. Sempre que a gente viu essa questão de oferta e demanda, então, igual outras aulas a gente tinha visto que você poderia tirar custos internos para conseguir comportar, absorver, ou você pode diminuir o teu produto, diminuir características dele para poder baratear. Se você pegar e mexer no preço, afeta o teu consumidor de alguma forma. É muito raro ter uma demanda que seja inelástica. Demanda inelástica são para coisas básicas, tipo arroz, feijão e leite. Dificilmente alguém vai pegar e vai trocar essas coisas. Mas o resto tudo, ainda mais bens de consumo tipo comuns, que seria, por exemplo, eletrônicos e qualquer outra coisa como roupas, isso é muito afetado por qualquer variação no preço. Porque sempre vai ter uma opção mais barata que a pessoa vai começar a considerar fazer a troca a partir do momento que para ela fique muito desvantajosa. Então é extremamente difícil conseguir esse equilíbrio entre oferta e demanda. O ideal é você absorver o quanto for possível dos custos que aumentaram, de maneira que ou você consegue modificar o produto de alguma forma que seja imperceptível, se como não for imperceptível, que você consiga fazer essa redução de uma forma extremamente inteligente e arquitetada para que isso não afete diretamente o consumidor e não sinta falta do valor do produto ali que foi retirado. E essa relação, como já foi dito, é extremamente complexa, tá? É difícil achar um ponto perfeito. Então, as estratégias seriam essas. Você absorve o custo ou reduz o custo teu e tenta evitar ao máximo mexer no preço. E quando for mexer no preço, mexe no momento onde tudo estiver subindo, porque isso dá uma mascarada tremenda, sem contar que você pode culpar os terceiros. Tipo, aumentou o imposto no meu negócio 5%, então aumenta o preço do produto em 15% ali, porque o pessoal vai jogar a culpa do governo. Isso é uma coisa comum, todo mundo faz, certo? Então, gente, a aula de hoje eu não sei quanto tempo deu, tá? Eu tenho que começar a colocar um cronômetro aqui na minha frente para ficar cronometrando, saber se a aula ficou muito longa ou não. E lembra que eu falo rápido, acho que eu fico meio desincronizado assim, com o tempo. Mas enfim, obrigado por ter visto a aula. Hoje tem mais 4 questões embaixo para vocês fazerem ali sobre o tema dessa aula. Essa aula foi sobre variáveis econômicas, mas elas envolvem muitas questões aqui, principalmente na parte de estratégia empresarial, porque podem ver, ela estuda essa relação entre as empresas que estão no mesmo mercado ou em mercados que são, digamos, auxiliares. Por exemplo, o fornecedor de uma empresa, como que ela afeta a competitividade da mesma. Então, está tudo interligado e você não consegue exatamente ter um preço sem levar em consideração todas essas questões aqui. Naturalmente, a gente já processa as interações no dia a dia. Então, por exemplo, a gente já sabe o preço comum das coisas, o quanto as pessoas aceitam pagar as coisas, porque a gente vive nisso, mesmo sem pensar em todos esses pontos. Mas se quiser abrir um negócio novo e às vezes ver, por exemplo, eu quero experimentar a estratégia X, que posição isso me coloca, por exemplo, analisando, utilizando as 5 Force Report, se eu estou numa posição de vantagem. Se vocês veem, por exemplo, se todas aquelas questões forem atingidas e, digamos, tua empresa está salvo de todos aqueles problemas, digamos, tua empresa, digamos, os teus fornecedores não têm o poder de barganha grande com você, teus clientes também não, teu produto é que eles têm que consumir e você praticamente manda os teus fornecedores. Você não tem muita concorrência, as barreiras de entrada do teu mercado são grandes, pode ter certeza que esse mercado é excelente para você entrar. Quando eu falei concorrência, também penso nos produtos substitutos, tá? Então, as 5 Force Reporter ajudam você nessa questão de você chegar e ver quão atrativo é um mercado, perfeito? E o resto que a gente viu, questão de elasticidade, demanda, aqui a gente viu muitos conceitos, tá? Mas quando você vai pegar e planejar um produto, muitas vezes tem que pensar nesses pontos, às vezes não vai precisar utilizar necessariamente a matemática, mas somente no ponto de vista conceitual de quanto realmente as coisas desse meio que se quer entrar se afetam, pelo menos um pequeno espaço, digamos, numa cidade ou algo assim, e como você vai reagir a elas também em base dessas noções. Assim como forças ajudam bastante nesse tipo de análise de estratégia mesmo, beleza? Chega, o vídeo está muito longo já. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo no chat, por WhatsApp ou na live, que eu vou tirar dúvidas mesmo, que ela ocorre entre as 8h30 e as 9 horas da noite. Ou se quiser aparecer lá somente para conversar sobre qualquer assunto ou exemplo, ou que a gente discuta mais do que é apresentado aqui, porque eu tento dar uma resumida também nos conteúdos de maneira que fique mais palpável para vocês verem, beleza? Então, gente, joinha, obrigado por terem vindo e até mais.